Minha namorada, a 20M, 20F, de 4 anos me traiu, mas não é tão simples. Tudo isso começou em julho de 2022. Queríamos experimentar um relacionamento aberto. Eu encontrei uma garota e ela encontrou alguns caras em um site de encontros. Ela não achou atraente e não quis continuar. Eu pensei que poderíamos administrar o tempo entre nossos outros parceiros e um ao outro, mas aparentemente não conseguimos. Após 2 noites de suas crises, terminei as coisas com a outra garota que eu havia conhecido. Eu havia começado a gostar um pouco dela e achei difícil nos separarmos. Uma semana depois, me senti culpado, porque aparentemente ela também começou a desenvolver sentimentos por mim, mesmo sabendo e entendendo toda a situação antes de decidirmos namorar. Confessei isso para minha então namorada e encontrei o conselheiro da faculdade para obter clareza. Conforme a conclusão da minha sessão com o conselheiro, pedi desculpas à garota com quem havia saído por uma semana e pensei que superaria isso com o tempo. Porque não consegui. Comecei a me sentir sufocado no meu relacionamento com minha namorada e eventualmente terminei as coisas com ela em outubro de 2022. Então, me envolvi com a outra garota no dia seguinte e ignorei por 2 dias antes de dizer a ela que não queria ficar com ela. Entrei em contato com minha ex e decidimos ser amigos com benefícios em novembro de 2022. Eventualmente, decidi dar outra chance ao meu relacionamento com a outra garota. Saímos, tivemos relações sexuais, mas aconteceu que ela é muito pequena, a 4 pés e 9 polegadas, em comparação comigo, a 6 pés. E o sexo causou pequenos rasgos vaginais nela. Terminei as coisas com ela uma semana depois de tê-la traído novamente com minha ex. Depois de muita persuasão, voltei com minha ex e tivemos um relacionamento decente até janeiro de 2023. Ela começou a frequentar essas reuniões de clube em algum momento de 2022 e estava se apresentando em um dos eventos lá. Ela me perguntou se estava tudo bem se ela fosse, porque um dos caras com quem ela tentou sair e também gostou era co-integrante dela. Eu concordei e dei um voto de confiança. Uma noite, ela não me mandou mensagem até umas 12h30. Quando ela finalmente mandou mensagem, ela me contou como ficou presa na prática e uma história estranha sobre os pais do cara que vieram para verificar como estava indo a prática ou algo assim. Na semana seguinte, ela praticamente me ignorou, dizendo que estava estudando ou dando banho no cachorro, alguma outra razão. Eu estava me preparando para uma entrevista eu mesmo e realmente não percebi até depois que minha entrevista foi remarcada. Na sexta-feira à noite, ela me disse que estava recebendo ligações de sua melhor amiga dizendo que ela não deveria ter voltado comigo e como seu irmão estava bravo com ela por ter voltado comigo, e razões realmente estranhas sobre por que ela não tem certeza de 100% que quer ficar comigo. Estou em algo como 90% a 10%. Quero que isso funcione 90% do tempo, mas o resto ainda me deixa em dúvida, ela disse. Como isso já havia acontecido antes e tínhamos resolvido bem, não fiquei muito afetado. Eu disse a ela que deveríamos nos encontrar na semana seguinte e resolver isso pessoalmente. Dormi naquela noite ansioso para entender por que ela estava tendo essas dúvidas nessa fase, quase 2 meses depois de termos nos reconciliado. No dia seguinte à noite, ela retomou a discussão, dizendo veementemente como não sente mais confiança em mim. Eu reagi com um longo parágrafo explicando como tentei o meu melhor para reconquistar a confiança dela e como estou fazendo o possível para garantir que nunca estrague novamente. Expressei minhas preocupações dizendo que, mesmo que não esteja 100% certo de me sentir confortável com ela indo para essas sessões de prática com o cara de quem ela gostava e ficou quando terminamos antes. Após ler esse parágrafo, ela surtou completamente e terminou comigo por mensagens, explicando como estava se sentindo sufocada e queria uma saída. Eu respondi com uma mensagem de desculpas, dizendo como não quis dizer tudo o que disse naquela mensagem longa na noite anterior e que faria o possível para manter nosso relacionamento. Ela respondeu de forma seca com um não, que ela está acabada comigo e não quer mais ficar comigo. 2 dias depois, hoje, mandei uma mensagem para ela, implorando para reconsiderar o término de nosso relacionamento por causa dessa briga e encontrar uma maneira de superá-la. Ela negou considerar a possibilidade de voltarmos a ficar juntos e depois confessou que me traiu naquela noite com seu ex da escola. Ela afirmou que não sentia nenhum remorso ou culpa por ter feito isso e provavelmente faria de novo se tivesse a chance. Ela concluiu que, como não sentia nenhum arrependimento ou culpa por isso, tinha certeza de que não queria mais ficar comigo. Resumo: minha namorada me traiu e deu uma razão absurda, me fazendo sentir que era totalmente minha culpa. Termine com todas essas pessoas e pare de ser um idiota. História 2. Meu e abusiva Karen tenta me manipular usando minha avó. Eu sofro de dislexia. Então, por favor, descubra se a estrutura da minha frase é um pouco como Yoda. Não é intencional e faço o possível para evitá-lo. Mas acontece, às vezes acontece. Isso foi uma piada. Notas de rodapé asterisco ITL doutor na parte inferior. JW = Testemunhas de Jeová testemunha.
Acho que é melhor começar com algumas coisas que levam à história principal. Sou um STJ. Minha mãe, meu padrasto e 2 de meus irmãos ainda são testemunhas de Jeová ativas. Minha mãe também abusou de mim e de meus irmãos. Eu tive apenas cerca de 3,5 anos de escolaridade porque a mãe o educava em casa e a maioria de seus 5 filhos. Recebi ainda menos educação pública do que a maioria dos meus irmãos porque mamãe ou precisava da minha ajuda em casa ou depois que meu irmão mais velho, de 16, ou morreu. Eu tinha 13 anos e sou sua única filha. Precisava de minha ajuda em casa ou é o código para me tornar sua empregada doméstica. Sim, ela limpava de vez em quando. Mas só depois que sua filha adolescente não conseguiu acompanhar uma família de 5 asterisco. E foi sempre depois que ela perdeu a cabeça e nos espancou, abusou verbalmente, nos ameaçou e ou destruiu um ou vários cômodos da casa. Casei-me jovem, de 19, erro, e ele também era emocionalmente e mentalmente abusivo. Dos 18 aos 22 anos, a mãe também manteve seu abuso emocional ou mental quando me mudei assim que fiz 18 anos, ela não podia mais abusar de mim fisicamente. Aos 22 anos, acabei com todo o abuso e a religião. Minha fé em a verdade foi totalmente morta naquele ponto. Pedi ajuda ao meu tio, ele e sua família não são testemunhas de Jeová. Meu primo e sua esposa na época me acolheram por um mês enquanto eu vendia meu carro para poder me mudar para o outro lado do país. Antes de ir para a casa dos meus primos asterisco, sentei com minha mãe, tentando ser um adulto sobre tudo, e disse a ela que estava indo embora e não queria mais ser TJ. Ela tentou me implorar para mudar de ideia, afirmou que podia dizer olhando nos meus olhos que eu não era eu mesmo e não sabia o que estava fazendo. Ela tentou enfiar uma Bíblia em minhas mãos para levar comigo e tentou me fazer dizer a ela onde e com quem eu ficaria. Quando saí, ela caiu no chão, agarrando-se às minhas 2 mãos e gritando para eu não ir. Eu já tive o suficiente ou é tudo que eu disse e me virei. Ela imediatamente pulou, parou de chorar e começou a implorar novamente. Por favor, me desculpe. Não farei isso de novo. Veja, toda vez que ela batia e abusava de nós, mamãe fazia a maior culpa em seus filhos depois e nos fazia confortá-la. Chorando no chão, brotando eu sou uma mãe ruim, e se não a tranquilizássemos de que ela era uma boa mãe e a amássemos e a perdoássemos, ela ficaria com raiva de novo e o ciclo recomeçaria. Esses ciclos podem durar meses com ela nos dando o tratamento do silêncio por dias entre seus gritos, ataques de raiva e acessos de raiva. Então, quando ela parou de chorar no chão quando eu não caí, eu soube naquele momento, todas as vezes que ela fez isso por 22 anos, foi para transformar seus filhos em bandidos por deixá-la com raiva e fazê-la perder o sobre nós. Quando ela viu que suas emoções não tinham mais efeito sobre mim, ela tentou usar meu irmão de 12 anos que infelizmente voltou da casa de mamãe naquele momento. O que está acontecendo? Ele perguntou. A cabeça da mamãe virou tão rápido para olhar para ele e começou a chorar e gritar enquanto apontava para mim. Sua irmã não quer mais ser testemunha de Jeová. Ela está deixando. Meu irmão mais novo começou a chorar e mamãe olhou para mim com um olhar de ódio no rosto. Agora olha o que você está fazendo com seu irmão. Saí neste ponto com ela gritando comigo e meio que andando atrás do meu carro enquanto eu saía. Achei que ela ia tentar bloquear meu carro com ela mesma, mas não. Eu tive que tirar algumas das minhas coisas do depósito na propriedade que ficava nos mesmos 3 acres da casa de vovó e a casa em que mamãe morava. Mamãe estava ocupada ligando para os anciãos para me dedurar e subindo o quintal depois de mim. Fui rápido em conseguir as poucas coisas que precisava, deixando praticamente toda a minha infância em coisas sentimentais para trás. Eu não tinha espaço para levar tudo. Ela empurrou o telefone para mim e eu assegurei ao ancião ao telefone que sabia o que estava fazendo, não estava partindo para um homem. Eu estava saindo para mim. Respondendo a todas as perguntas estúpidas do tipo: não confiamos que você saiba o que é bom para você. Saí e fui para a casa do meu primo neste momento. Mamãe deduziu que eu estava morando com alguém da nossa família, mas ela não sabia quem. No segundo dia na casa do meu primo chega em casa e suspira antes de começar. Você não pode sair de casa sozinha e precisamos esconder seu carro. Sua mãe está tentando internar você contra a sua vontade. Ele disse. O que? Perguntei. Ele acenou com a cabeça e repetiu: ela foi e tentou alegar que você é uma ameaça para si mesma. Eu tive que falar com o juiz da cidade, se é uma cidade pequena e meu primo trabalha para a polícia.
Ele conhecia pessoalmente o juiz da cidade, e dizer a eles: você está bem e não é uma ameaça para si mesmo. Não confio em sua mãe para não tentar algo, então enquanto esposa e eu estivermos no trabalho, mantenha as portas trancadas. E se ela descobrir e vier aqui, faça não deixá-la entrar. Levei um mês para vender meu carro e conseguir coisas para voar 2.000 milhas de distância. Meu tio e meus primos ajudaram com doações em dinheiro e também encontraram alguém para vender meu carro quebrado. A venda do meu carro pagou minha passagem de avião. Isso foi há 6 anos, e desde então, mamãe roubou meu e-mail do meu padrasto. Ela continuou me enviando um e-mail dizendo que todos sentiram minha falta e enviando links JW. Levei 4 anos de cura e terapia para denunciá-la por abuso infantil. Meu irmão mais novo tinha 16 anos a essa altura e eu queria que alguém o verificasse que não fosse TJ, CPS não fazia outra coisa do que uma visita. Além disso, meu irmão mais novo afirmou que minha mãe era uma boa mãe. Tenho certeza de que ele acredita nisso também, o que é a parte mais triste. De qualquer forma, eu, com 28 anos e algumas semanas atrás, recebi um e-mail da minha mãe por meio do e-mail que ela roubou. Ela diz que minha avó está muito mal e pergunta por mim diariamente. Minha avó tem Alzheimer e não iniciou o tratamento quando começou. Então, neste ponto, ela está na casa dos 70 anos e está mal. No e-mail, mamãe se oferece para pagar uma viagem de ida e volta para mim ou marcar uma ligação pelo Skype. Eu não enviei um e-mail para ela de volta. Eu não respondo mais a ela. É o que há de melhor. Mas conversei com meu primo, que até aquele momento vinha me mantendo informado sobre minha avó. A alegação de mamãe de Mamão tendo semanas ou dias, como ela disse a meu outro irmão mais novo que fala comigo, não era verdade. Meu primo e meu tio concordam que minha volta não faria nada. A mente de minha avó está longe demais para perceber quem está lá e quem não está. Ela pergunta pelo meu avô que faleceu desde que eu tinha 2 anos. É claro que minha mãe está tentando usar a saúde de minha avó para me manipular e me levar até lá. Então, novamente, eu simplesmente não respondo. Esta manhã, não estou me sentindo muito bem para começar. Eu tenho outro e-mail da minha mãe, curto felizmente. Ela afirma que Mamão tem dias e minha mãe passa ou peça-me um favor ou para apenas ligar e falar com Mamão, porque ela continua perguntando por mim. Eu não respondi de novo. Entrei em contato com meu primo e tio, e novamente eles dizem praticamente a mesma coisa: sua mãe está manipulando você. Sim, sua avó não está bem. Mas você estar aqui ligando não vai consertar isso e não há como você chegar perto de sua mãe. Sua mãe é louca e uma pessoa egoísta. Ela nunca se lembrou da minha ligação na semana anterior e isso apenas a aborreceu e a fez chorar enquanto se desculpava comigo. Depois de um tempo, parei de ligar, porque não estava ajudando ela. Então, sim, minha avó está doente. Mas não há nada que eu esteja lá consertaria ou faria. Isso só me colocaria de volta ao alcance dela e ela acredita sinceramente que você está melhor morto do que um não TJ, porque os mortos têm a chance de ressuscitar após o Armagedon. Não confio em minha mãe para não tentar me forçar a ficar lá, e não confio nela para não me machucar se eu não a ouvir. Portanto, não há literalmente nada para eu fazer. Estou apenas desabafando porque também não há nada que eu possa fazer. Nada fará minha mãe ser uma boa pessoa e assim que ela perceber que seus e-mails não funcionaram para eu falar com ela, espero um romance de e-mail como aquele em que a denunciei por abuso infantil, um amigo ou tinha avisado que fui eu quem a denunciou. Minha mãe fez o seu melhor, então isso é bom o suficiente para ela. Então, sim, isso é praticamente tudo o que eu tinha para contar agora. Sinta-se à vontade para fazer perguntas ou corrigir qualquer frase estranha. Eu não tinha ninguém para revisar isso para mim. Padrasto, mãe, eu e 2 irmãos mais novos. Meu irmão mais velho foi obrigado a se mudar aos 16 anos por causa de quão volátil e violento era seu relacionamento com nossa mãe. Eles se metiam em brigas que levavam à quebra de janelas de casas esmagado. Deixei meu marido e fiquei com a mãe por cerca de 2 semanas. Foi durante essas 2 semanas que finalmente decidi que minha mãe realmente não iria parar de tentar me controlar. Eu nunca teria minha vida para mim, sempre teria que compartilhar com ela e seguir quando ela quisesse ou seria um inferno pagar. Eu tinha me despedido do meu irmão mais novo enquanto estava na casa da minha avó, embora não tivesse dito a ele que estava deixando de sair. Não tive tempo de explicar o porquê que não poderia levá-lo comigo.
Eu não teria como sustentá-lo e ele também era um servo fiel e batizado de Jeová a essa altura, ele havia sido batizado aos 8 anos de idade. Eu tinha 22 anos e tive que fugir. Alguém me deu o carro usado quando eu tinha 15 anos, antes que eu pudesse usá-lo porque era o carro de um familiar e eles faleceram. O carro estava desbotado pelo sol. Eles moravam em outro estado e não queriam se dar ao trabalho de vendê-lo. Mamãe dirigia, apesar de meu padrasto tentar dizer a ela para não fazer isso. Ainda não tinha cobertura de seguro e ele dizia: ou é o carro de meu nome. Você tem seu próprio carro ou ela acabou batendo na traseira de alguém, não totalizando meu carro, mas entortando o quadro e tornando-o quase inútil para revenda. Meu primo basicamente teve que pedir um favor a um amigo para comprar o carro para a sucata pelos $1000 que eu precisava. TL Doutor, minha mãe abusiva, com quem não tive contato há 6 anos, está tentando usar a saúde e morte de minha avó para me fazer visitá-la ou contatá-la. Não confio nela e sinto que ela é uma ameaça ao meu bem-estar em vida. Em primeiro lugar, estou grato por você ter saído dessa situação. Em segundo lugar, você está certo, não há nada que você possa fazer por sua avó agora, e ir vê-la pode colocá-lo em perigo. É triste que você não consiga alcançá-la antes que ela morra, mas ela não vai se lembrar de você, e isso vai doer mais. Fique seguro e lembre-se de sua avó em tempos mais felizes. Sua mãe pode estar certa ao dizer que ela fez o melhor que pôde, mas no final, o melhor dela foi péssimo e você merece mais. E não posso levar o crédito por essa afirmação, é algo que meu terapeuta me diz semanalmente sobre meus próprios pais. Nasci em uma religião cristã diferente, mas tive uma infância extremamente semelhante à sua, incluindo ensino em casa para que eu pudesse ser uma empregada e fazer todo o trabalho doméstico, manipulada para sentir que era minha culpa que meus pais me espancassem ou passassem fome. Disse que Deus estava zangado comigo se eu fizesse algo contra a vontade deles, e disse que eles não se lembram de nada do abuso, mas que eles sentem muito, eles realmente não sentem, e querem que eu apenas perdoe e esquecer. Tenho 30 anos agora e felizmente tenho um casamento saudável e funcional, o que me ajuda a ver como minha infância foi confusa. Estou feliz que você saiu. Ainda estou tentando fazer parte da minha religião, mas às vezes é difícil por causa da maneira como desencadeia meu PTSD por causa da manipulação deles. Graças a Deus pela terapia, ou não acho que seria funcionária. Lamento pela sua avó. É difícil alguém colocar tanta culpa em você como se sua presença resolvesse o problema. Estou tão feliz por você ter seus outros parentes para conversar que você pode ter certeza de que sua mãe é tóxica e louca. Fique seguro. Lamento pela sua avó. É difícil alguém colocar tanta culpa em você como se sua presença resolvesse o problema. Estou tão feliz por você ter seus outros parentes para conversar que você pode ter certeza de que sua mãe é tóxica e louca. Fique seguro. Lamento pela sua avó. É difícil alguém colocar tanta culpa em você como se sua presença resolvesse o problema. Estou tão feliz por você ter seus outros parentes para conversar que você pode ter certeza de que sua mãe é tóxica e louca. Fique seguro. História 3. Eu sou babaca por ter feito um pedido de aniversário? Olá a todos. Estou aqui para relatar a situação pela qual estou passando no momento. Portanto, peço que se acomodem, pois a história é longa. Eu era um garoto que recentemente havia completado 18 anos, e repentinamente, alguns meses depois, minha ex de meus 15 anos me mandou uma mensagem. Fiquei confuso, mas respondi. Depois de conversarmos por um tempo, decidi encontrá-la em um ponto de encontro um pouco distante da minha casa. Assim, tivemos algumas saídas juntos e acabei me apaixonando por ela. Pedi-a em namoro, acreditando no melhor, mas não percebia o que estava acontecendo. Só hoje meus olhos foram abertos. Passávamos muito tempo em chamada, sempre que eu tinha algum tempo livre, não importava onde eu estivesse, enquanto ela estava em casa. Acontece que a situação em sua casa era realmente complicada, com uma família problemática. Não entrarei em detalhes para não expor nada, mas era verdadeiramente difícil. Passamos meses ouvindo lamentações e tentando ajudá-la. Um dia, a trouxemos para minha casa sem a permissão de seus pais. Antes disso, no meio desse tempo, tive que me afastar de todos, pois ela tinha ocupado todo o meu mundo. Assim, me vi sozinho em uma situação que eu pensava que acabaria quando ela melhorasse em minha casa. A princípio, tudo era lindo, mas após alguns meses,
Começaram as brigas em casa, devido a situações econômicas e ao fato de ela não conseguir arrumar emprego. Vale a pena mencionar que ela foi aceita em um emprego uma vez, trabalhou por 3 dias, mas como precisava sair às 2 da manhã, mesmo que minha mãe se oferecesse para buscá-la, ela insistia para que minha mãe fosse mais cedo, pressionando o patrão para deixá-la ir embora. Isso criava conflitos, já que minha mãe estava cansada após o trabalho e só queria descansar. Além disso, ela não realizava as tarefas domésticas adequadamente, e quando fazia, sempre tirava fotos e enviava com a mensagem olha, estou fazendo alguma coisa. Enquanto isso, eu continuava fazendo as tarefas diárias normalmente, sem me vangloriar disso. No meio de altos e baixos, tive um término com ela e tentamos fazê-la retornar à casa dela, mas a família se recusou a aceitá-la de volta, alegando que ela não lhe faltava nada em casa. Não acreditava na mãe dela, pois a havia conhecido e a experiência não foi nada agradável. Então, me vi sem escolha, escondendo toda a dor dentro de mim, superando-a todos os dias e esperando por um futuro melhor onde ambos seríamos felizes. No entanto, sempre que me aproximava de alguém, ela sofria. Acabei me apegando somente a ela, o que me sufocou muito, pois sofria em silêncio, sem poder dizer nada, enfrentando brigas e momentos bons novamente. No meu aniversário de 19 anos, percebi o quanto estava sofrendo, e fiz um desejo no fundo do meu coração, enquanto mordia as velas sob a mesa, para que ela desaparecesse da minha vida para sempre. Embora não acreditasse, alguns dias depois, durante um passeio na cidade, ela se recusou a participar de uma atividade com nossos amigos, o que me deixou desconfortável. Ela disse que estava se sentindo mal, então inventou uma desculpa e fomos embora, mesmo estando lá por apenas 10-15 minutos. Sem dizer nada, começamos a caminhar. Tentei inicialmente acalmar e conversar com ela, mas ela se afastava e não respondia. Andamos até chegar a um posto de comida, onde nos sentamos. Ela gritou, "O que foi?" E a partir daí, não me lembro exatamente do que disse, apenas lembro dos gritos que trocamos até chegar ao ponto em que ela me bateu. As palavras que ouvi quando ela me agrediu foram, "Você bateu primeiro aí, te odeio." Nesse momento, mordi a palma da mão dela, que estava próxima ao meu rosto. 3 mulheres que estavam em uma loja próxima se aproximaram e perguntaram se estávamos bem, avisando que o local tinha câmeras de segurança. Saímos do local e seguimos caminhos separados. Acabei sendo acolhido pelas 3 mulheres e nunca mais a vi. Minha família, ao saber que ela me agrediu, a expulsou de casa. Fiquei confuso com o fato de meu desejo ter se concretizado, se foi apenas uma ambição tola ou um grande pedido de socorro que eu merecia. Agora ela está em outro lugar e eu estou sozinho em minha casa. Ainda sinto remorso pela minha decisão, questionando se foi realmente por mim ou se poderíamos ter uma chance de um futuro melhor. Agradeço a todos pelas opiniões. Nel. Apesar de tudo, ter chegado ao ponto de ter esse desejo desesperado já é ir longe demais. Se você estava pensando nisso, é evidente que suas atitudes em relação a ela não seriam boas, e vocês acabariam odiando um ao outro. Por abusar dos psicotrópicos e, ao invés de curtir na boa, escrever essa loucura toda. Entendi nada. História 4. Aita por não cobrir as perdas do primo da minha mulher no cassino? Isso aconteceu durante o fim de semana, mas minha esposa ainda recebe mensagens de texto das amigas dela dizendo como eu poderia ter ajudado eles. Então, eu, há 29 anos, homem, estava no cassino enquanto minha esposa estava com nossas filhas em um encontro de brincadeiras. Eu estava esperando na fila do caixa quando ouvi alguém gritando o meu nome. Me virei e percebi que eram as primas da minha esposa, Geise e Chloe, e seus namorados. As meninas me perguntaram onde minha esposa estava, eu disse a elas que ela estava com as crianças. Um dos caras me perguntou se eu estava sacando porque estava ganhando ou porque não queria perder todo o meu dinheiro. Eu disse a ele que fui bem hoje. O outro cara comentou como ele ganhou algumas centenas, o outro cara é o mesmo, no total entre os 4 eles provavelmente estão com um prejuízo de $500. Eu disse a eles que não é tão ruim, especialmente entre 4 pessoas. Geis disse que não para mim, mas para eles é muito dinheiro. Eu só disse a eles que não devem deixar o cassino enganá-los e perder o que não podem se dar ao luxo. Enfim, eu era o próximo na fila para sacar o dinheiro, e eles ainda estavam lá, então eu simplesmente fui e peguei o dinheiro. Foi quando eles perceberam que eu saquei muito mais do que $500. Meu total foi de $11.000. Quando eles perguntaram como eu ganhei tanto, eu contei a eles o que faço. Começo com $2.500 e jogo blackjack.
Felizmente, hoje cheguei a cerca de 8 mil dólares. Decidi jogar roleta até chegar a 7.500 dólares. Em vez disso, ganhei e saí com 11 mil dólares. Chloe estava dizendo como estava feliz que alguém ganhou, e então com a voz mais doce, me perguntou então, você poderia cobrir nossas perdas? Obviamente, respondia não, essa é uma boa lição para vocês. Quando Jace mencionou que somos família, eu disse a ela que a prima dela não ganhou, o marido dela ganhou. Eles estavam ficando chateados, então eu disse que faria um acordo com eles. Peguei 500 dólares dos meus ganhos, fui a uma mesa de roleta e perguntei a eles vermelho ou preto. Eles escolheram preto. Coloquei 500 dólares no preto. Quando o croupier chamou a última chamada, eu mudei para vermelho. Saiu vermelho. Mandei beijos para eles, peguei meus 1.000 dólares e disse que estava indo embora agora. Obviamente, quando cheguei em casa, minha esposa sabia o que aconteceu. Ela disse que eu não deveria ter mandado beijos para eles no final, mas também disse que não é minha culpa que eles perderam o dinheiro. Jace, Chloe e seus namorados, e a mãe delas estão chateados porque eu não os ajudei, porque não só ganhei, mas também tenho mais dinheiro. Então, sou um idiota nessa situação? Quero dizer, voltar para eles para jogar blackjack foi um pouco mesquinho, mas não posso culpá-lo. A audácia de se aproximar de alguém e insistir que paguem por sua perda, mesmo depois de terem dito não, requer uma resposta mesquinha. Não. Definitivamente, a NTA por não cobrir suas perdas. Mas qual era o sentido de trazê-los para a mesa de roleta, para ver você arriscar casualmente a quantia que eles queriam que você pagasse, mostrando a eles o quão pouco aquela quantia de dinheiro significa para você, depois ganhando e mandando beijos para eles? Não era o objetivo de tudo isso ser um idiota? Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.